E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, essa semana se encerraram os jogos das quartas de finais da Champions League. E bom, eu preciso falar aqui que foi um baita tapa na cara de quem disse que a Champions League iria perder a graça depois da saída de Messi e Cristiano Ronaldo. A Champions League mostrou essa semana porque ela é considerada o maior campeonato de clubes do mundo e só tivemos jogaços tanto nos jogos de ida quanto nos jogos de volta. E se na temporada passada nós não tivemos jogos tão emocionantes, viradas históricas para se serem lembradas, nessa temporada, meus amigos, nós tivemos simplesmente duas baita remontadas, duas classificações ali na base da virada, times jogando pra cima, buscando o resultado e conseguindo. Tivemos duas baita classificações na base da raça e da camisa aqui, mostrando que Bayern e Real Madrid na Champions League sempre vão ser Bayern e Real Madrid, independente da fase que esses times vão viver, eles sempre vão ser times muito complicados quando o assunto é Champions League. E encerrados os confrontos das quartas de finais, nós já sabemos diretamente quais são os confrontos aí das semifinais. Afinal, o chaveamento já foi decidido lá no último sorteio. E de um lado teremos simplesmente 20 taças de Champions League em campo, sendo 14 do Real Madrid, 6 do Bayern de Munique. E do outro lado, teremos apenas uma taça de Champions League em campo, todas do Borussia. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E assim, sinceramente, esses confrontos parecem ser mais desequilibrados do que os confrontos das quartas de finais. E a galera já coloca aí os seus dois favoritos em ambos os confrontos. Mas isso aqui é Champions League e também esse canal tá aqui para provar que nem sempre os favoritos acabam passando na Champions League. Acho que o Milan no mínimo bate semifinal de novo. O próprio Borussia, que eu cravei aqui nesse canal, que não tinha um pingo de chance de eliminar o Atlético de Madrid, simplesmente foi lá e conseguiu se classificar, tá aqui na semifinal. Mas eu posso te provar que eu não fui o único que subestimou o Borussia Dortmund. E olha aqui, simplesmente todos os palpites dos jornalistas da TNT. Inclusive o canal conseguiu a proeza de acertar 3 dos 4 times que iriam passar para a semifinal. E eu posso te provar no vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card. E bom, graças a isso, essa média muito boa que o canal vem tendo aqui, eu resolvi fazer o vídeo aqui também, obviamente, comentando os confrontos das semifinais. Só que eu vou ser bem sincero, apesar de parecer um pouco previsível os times que vão passar, eu acho que existe uma pequena chance aqui de dar zebra em um desses confrontos, e nesse vídeo eu vou te explicar o porquê. E claro, durante as análises eu vou falando um pouco dos confrontos desses times nas quartas de finais, analisando como foram os jogos, analisando o que eles acertaram, o que eles erraram, seus méritos e deméritos ali nos jogos, porque alguns times aqui, eu vou ser bem sinceros, acabaram passando muito mais na base da sorte do que na competência. E eu já deixo bem adiantado que não é o caso do Borussia. E tudo isso eu vou te explicar hoje aqui nesse vídeo, então se acomode aí pra ver se a gente vai nesse canal acertar os dois palpites aqui, acertar mais do que errar como foi aí nas quartas de finais, ou se o canal vai manter o histórico e zicar mais um time aqui nessa edição de Champions League. Então, se possível, já deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente e se acomode aí na sua cadeira porque tá começando mais um Delador FC. Bom, como eu disse, foram só jogaços aqui nessas quartas de finais da Champions League, mas remontadas mesmo nós só tivemos duas, do Borussia Dortmund e do Paris Saint-Germain. Por coincidência, os dois times que estavam no grupo da morte aparentemente conseguiram uma vida extra aí e vão se reencontrar nas semifinais dessa Champions League 2023-2024. E primeiro eu preciso falar do Borussia aqui, que calou a minha boca novamente. Eu falei que eles iriam ser lanterna no grupo da morte, que iriam ser saco de pancadas e eles passaram em primeiro. Falei que eles não tinham absolutamente chance nenhuma contra o Atlético de Madrid e errei também, subestimei demais o clube alemão. Inclusive eu disse que o ataque do Borussia não ia conseguir destruir a defesa do Atlético de Madrid, principalmente se o Atlético se retrancasse para se defender e segurar o placar. Dito isso, o Borussia Dortmund simplesmente massacrou a defesa do Atlético de Madrid, apesar de ter perdido no jogo de ida, no jogo de volta meteu 4 gols na defesa dos caras e conseguiu aí a sua classificação, a sua remontada em cima do retrancado time do Simeone. Eu vou ser polêmico e eu já vou cravar que eu acho que o Borussia vai ser saco de pancadas. Se na Bundesliga tá tudo ruim, na Champions League tá tudo ótimo pro Borussão. O Borussia vai reencontrar o PSG aqui na próxima fase, mas antes de eu falar desse confronto na semifinal, eu preciso comentar sobre esse jogo do Atlético de Madrid e Borussia, porque tem muito ponto bom e positivo para se tirar do Borussia. O principal é simplesmente a raça e a vontade que esses caras estão entregando dentro de campo. E na minha opinião, o Borussia talvez tenha sido o time que mais mereceu a sua classificação aqui entre todos.
a raça, o empenho que eles tiveram em campo e a vontade que eles tiveram para buscar esse placar. Se é um time que não tem tantas estrelas, não é um elenco tão recheado quanto os outros times aqui da Champions League, com certeza é o time que está mostrando mais raça e vontade de vencer o campeonato e merecem os parabéns pelas suas classificações. Parabéns, parabéns, parabéns. No primeiro jogo lá na Espanha, o Atlético foi superior quase o jogo todo, até que no finalzinho o Borussia Dortmund, quando já estava perdendo de 2-0, fez algumas substituições ali que mudaram um pouco o rumo do jogo, colocaram o Borussia de volta no jogo, que conseguiu fazer um golzinho, mas já era tarde demais para conseguir buscar o empate. E apesar de ser tarde demais, eles perderam uma chance ali no gol no finalzinho que poderia ter feito o jogo terminar num empate ali na Espanha mesmo. Mas o próprio Simeone, técnico do Atlético de Madrid, comentou no final do jogo que esse resultado não era tão bom assim. Apesar da vitória, o Atlético de Madrid deixou escapar o mais importante, que era acabar com o psicológico do Borussia. Aquele golzinho no final acabou dando confiança e esperança para eles, que teriam aí que reverter um placar apenas de um gol de diferença lá na Alemanha, lá na casa deles. E o Borussia praticamente chegou no jogo de volta focado nisso e já foi para cima buscando um resultado, e aos 34 minutos conseguiu igualar o placar no agregado com o gol do Brandt. E assim, o Atlético sabia que o Borussia ia para cima, o Borussia sabia que o Atlético ia se recuar, todo mundo sabia que o jogo ia ser o Atlético se segurando e o Borussia indo pra cima. Mas eu acho que o que ninguém esperava era que o Borussia ia pressionar tão bem e iria conseguir quebrar tão facilmente, se você for parar pra ver, a defesa do Atlético de Madrid, que tentou se recuar e não conseguiu. Inclusive o Borussia calou a minha boca, que no meu vídeo sobre as quartas de finais disse que eu achava que se o Atlético conseguisse sair na frente do placar e se retrancasse, o Borussia não ia ter capacidade para quebrar a defesa deles. E o Borussia não só foi lá e quebrou a defesa deles, como quebrou 4 vezes, fazendo 4 gols. Errou. Errou feio, errou rude. E 5 minutos após empatar o placar agregado, o Borussia praticamente encerrava a estratégia do Atlético de Madrid quando fazia mais um gol com 2-0 e a vantagem no agregado de um gol de diferença. Já estava 3-2 no agregado e aí o Atlético precisava se expor e sair um pouco para cima. Afinal, o Atlético precisava de pelo menos um golzinho para levar o jogo para a prorrogação e para os pênaltis. Dito isso, o Atlético foi lá, buscou o resultado e conseguiu aí fazer 2 gols no Borussia Dortmund, empatando o jogo em 2-2 e fazendo o Borussia novamente estar sendo eliminado. Era tudo que o Atlético mais precisava, um resultado que garantia classificação para novamente se segurar, se defender e tentar aí explorar apenas jogar no erro do Borussia Dortmund quando eles atacassem para tentar matar o confronto. E dito isso, aos 71 minutos o Borussia foi lá e fez mais um gol, empatando o jogo no agregado. E simplesmente 3 minutos depois, aos 74, fazia o gol ali que praticamente encerrava e matava o confronto. O gol aí que eliminou o Atlético de Madrid. Para vocês terem uma noção de como o Borussia foi para cima para buscar o resultado, o time deu 19 finalizações no jogo, sendo 9 chutes a gol. Enquanto o Atlético de Madrid, apesar de ter 10 finalizações no jogo, teve apenas 3 na direção do gol. E esses números só acabam sendo um pouco mais altos porque em certo momento do jogo o Atlético teve que se expor mais para conseguir buscar ali o empate com o Borussia. E obviamente quando o Borussia fez o quarto gol, o Atlético também teve que ir para cima para tentar um golzinho que pelo menos levasse para a prorrogação. Senão o Atlético nem teria números tão bons assim de finalizações e chutes a gol. O Borussia provou não só nesse jogo, mas na Champions inteira que tem a raça e a entrega que um time precisa para conseguir ir longe num campeonato mata-mata. E não à toa foi graças a essa raça, esse empenho, que eles conseguiram vencer aí times como o Newcastle, o Milan e o Atlético de Madrid nessa edição da Champions League, mesmo sendo muito subestimados na competição. Um time que vem sendo muito subestimado, inclusive eu subestimei muito aqui na Champions League, tanto nas quartas de finais quanto na fase de grupos, mas um time que vem mostrando aí que com a sua raça e o seu empenho consegue se igualar com times aí milionários, com elencos recheados, e também aí vem mostrando que tem um ataque muito bom, um ataque que talvez seja pouca mídia e muito futebol, que vem se mostrando muito forte aí e que vai vir para a semifinal para jogar com tudo, para ir para cima e para buscar essa classificação. E dito tudo isso, no final de tudo, eu acho que o PSG se classifica em cima do Borussia. Pô, cara, de novo, cara! Sim, eu vou subestimar o Borussia de novo. Se isso é pra zicar o PSG ou se eu realmente duvido da capacidade do Borussia de passar do Paris Saint-Germain, aí eu deixo pra vocês decidirem. Spoiler, é os dois. Mas precisamos falar também do PSG e da sua baita classificação,
que não é a mesma coisa, não é igual, mas provavelmente é o mais perto de uma vingança do 6-1 do Barcelona que o PSG vai ter. E cara, no meu vídeo da análise das quartas de finais, eu acertei quando eu disse que o PSG ia passar, mas eu errei muito feio quando eu disse que eu achava que esse era o confronto mais desequilibrado e que eu achava que o PSG era bem superior ao Barcelona. Porque se tem uma coisa que o Barça mostrou aqui, é que tinha força, elenco, raça, vontade, camisa e tudo mais para bater de frente com esse baita elenco que o PSG tem, esse elenco que foi gasto aí 300 milhões para conseguir trazer tantos reforços e se reforçar assim. E o Barcelona, com investimento bem baixo, conseguiu se igualar e bater de frente com eles. E talvez eu seja polêmico em falar isso, mas em vários momentos o Barça foi até superior do que o Paris Saint-Germain. Inclusive, quando o Barcelona ganhou lá no Parque dos Príncipes, lá na França, do PSG, eu achei que o PSG tinha se complicado legal ali, porque eu já tinha dito no meu vídeo que, assim, na Espanha o Barcelona é um pouco mais embaçado e que talvez ficasse complicado aí pro PSG, o Barça poderia aprontar alguma coisa ali na Espanha. Mas, ironicamente, o Barcelona venceu fora de casa e aí depois perdeu o seu jogo em casa, tomando um baita sacode aí que obviamente tem muito peso graças à expulsão do Araújo e não tem como não comentar disso aqui nesse vídeo. E assim, o Barcelona não só provou que tinha força para bater com o PSG, como em muitos momentos foi superior e até o momento da expulsão estava sendo superior, tanto no jogo de volta aí como foi superior no jogo de ida. Mas a expulsão do Araújo lascou totalmente o Barcelona. E assim, o futebol não dá para viver de e se. Mas provavelmente se o Araújo não tivesse sido expulso, eu acho que o Barcelona teria sim se classificado em cima do Paris Saint-Germain. Assim, óbvio que ter um jogador a menos em campo sempre vai ser ruim, ainda mais quando você tem um adversário como o PSG. Mas perder um único defensor com capacidade de parar no individual, jogadores como Mbappé e Dembélé, complica demais pro seu time. E cara, como foi burro o Araújo, foi uma tomada de decisão totalmente infantil. Foi uma falta totalmente desnecessária, todo mundo falou isso e eu preciso comentar isso aqui também. Cara, faltava 60 minutos para acabar o jogo ainda. É um tempo relativamente muito longo em um jogo de futebol, só tinha ido um terço do jogo. E essa falta, cara, foi muito desnecessária porque o Barça inclusive estava na frente do placar no jogo e no agregado. E assim, você vai falar que pô, o cara ia sair de cara a cara com o goleiro, afinal é por isso que a falta foi para cartão, porque ele parou uma jogada clara de lance de gol. Mas assim, existem vários aqui também que e C, porque primeiro tinha a chance da natureza marcar e o cara simplesmente perder o gol. Tinha a chance do goleiro pegar. E o principal, se o Araújo não é expulso, mesmo que o Barcelona tome aquele gol, o Barcelona ainda estaria com um gol à frente do placar, ou seja, ainda estaria com um gol de vantagem no agregado. E o Barcelona estava jogando melhor e com 11 em campo teria capacidade aí para segurar o resultado ou pelo menos marcar mais um gol no PSG, que até aquele momento estava bem nulo contra o Barcelona. O Barcelona estava muito melhor até o momento da expulsão. Então assim, a expulsão do Araújo deu esperança e confiança para o PSG e enfraqueceu demais o Barça, que agora tinha que se segurar, mas não tinha um jogador defensivo para parar os melhores jogadores do PSG. Para vocês terem uma noção, nesse mesmo dia, no jogo do Borussia e do Atlético de Madrid, o Sabitzer viu o Morata passando e ele tinha a chance de parar o lance e fazer a falta. Mas ele não quis arriscar tomar o vermelho porque o Borussia precisava do resultado e deixou o Morata, que a natureza marcou e ele perdeu o gol. Logo o Sabitzer não foi expulso e inclusive depois foi importante para o Borussia na classificação. Se o Barça toma aquele gol, mas continua com 11 jogadores, seria um jogo que continuaria equilibrado com o Barça na frente no placar e com mais chances de se classificar. Se fosse uma falta dessa, uma falta parando um lance aí promissor desse aos 80, aos 85 minutos de jogo, eu acho que seria muito válido e seria uma decisão inteligente. Você evitaria que os caras fizessem o gol e tivesse esperança de chegar aí a fazer mais um gol e empatar o jogo no agregado. Mas simplesmente com tanto tempo de jogo para rolar ainda, com o seu time tendo a chance ali de, com 11 jogadores em campo, ter um jogo mais equilibrado, cara, isso foi muita bobeira. E o próprio Gundogan do Barcelona comentou isso depois do jogo, o quanto isso acabou sendo uma bobeira, o quanto isso foi infantil por parte do Araújo, que em teoria era o melhor jogador do Barça ali na parte defensiva, e simplesmente faz uma coisa tão infantil dessa num jogo tão importante desse. Mas dito tudo isso, eu preciso comentar do PSG, que vai para a semifinal, mas essa classificação, ao meu ver, tem muito mais deméritos do que méritos para se destacar aqui do PSG. Inclusive, eu me arrisco a dizer, talvez eu seja polêmico falar isso, mas essa classificação do PSG
é mais incompetência do Barcelona do que própria competência do PSG. Assim, o PSG teve um jogo bem equilibrado ali, conseguiu bater de frente com o Barcelona, não foi um abismo de diferença entre os dois. Mas assim, o Mbappé, que é o craque do PSG, sumiu, principalmente no jogo de ida, ele não fez nada. Por vários momentos, às vezes a gente pensava se o Mbappé já tinha até saído de campo. E a defesa que eu tanto elogiei no meu vídeo dos jogos de ida e voltas às quartas de finais, simplesmente passou mal para um moleque de 16 anos que era o Yamal e conseguiu tomar 3 gols do Rafinha, que com todo respeito é um bom jogador, mas cara, tomar 3 gols do Rafinha nos 2 jogos, tomar 4 gols do Barcelona, cara, a defesa do PSG falhou demais em vários momentos aqui nos confrontos. E é um detalhe a se observar aqui, porque o Borussia mostrou que tem um baita ataque, quebrando aquela baita defesa e retranca do Simeone, o que é um baita feito para um time ofensivamente falando. Então assim, se o PSG quiser passar do Borussia, vai ter que ajeitar essa defesa aí, porque o Borussia tem um ataque que vai aproveitar as situações quando tiver a oportunidade de fazer gols. O PSG precisa olhar essa defesa aí e repensar o que fazer para melhorar ela. E é claro, precisamos comentar sobre o Mbappé, que para muitos foi muito apagado nas 2 partidas. Tem uma galera aí que fala que ele simplesmente sumiu. Inclusive, a galera fala que, tipo assim, ele fez 2 gols, mas um foi de pênalti e o outro foi no rebote, que a zaga do Barcelona principalmente falhou demais ali, entregou a bola e falou: "Tom, Mbappé se classifica". Mas no geral o Mbappé foi bem abaixo do que se esperava dele. Mas eu acho que é isso que o torcedor do PSG mais queria e precisava em campo nos últimos anos e não teve, que era ter o seu melhor jogador em campo, independente se ele tá mal ou bem no jogo. Afinal, se o Mbappé jogou mal, ainda assim ele fez 2 gols que classificaram o Paris Saint-Germain. E é o que mais faltou para o PSG nos últimos anos. Antes do Mbappé ser o grande protagonista, quando era o Neymar, quando o PSG precisou do Neymar em campo em 2018-19, ele não estava lá. O PSG sempre precisou do seu craque ali e ele não estava em campo. Enquanto dessa vez o Mbappé estava em campo. E ter o seu craque em campo muda o jogo por vários motivos. Primeiro, a questão da confiança. O time tem a confiança de que em algum momento ele vai decidir o jogo e vai jogar para ele. Sabe que se precisar tem ele ali para jogar a bola e ser aquele refúgio para o time. E o principal, cara, o craque, ele é isso que o Mbappé foi nesse jogo. Ele é o cara que ele vai mal a partida inteira e do nada no final ele faz 1, 2 gols que classificam o time e sai de herói. Ninguém tá nem aí se o Mbappé jogou bem ou mal o jogo. O importante é que ele conseguiu fazer gols e classificar o time. Mas ele jogou mal e fez os gols, classificou o time. E totais méritos do Mbappé, que pelo menos se cuidou para conseguir não se lesionar e estar em campo quando o time dele mais precisava nos jogos mais importantes da temporada. Ele estava em campo e graças a isso, mesmo não jogando bem, ele conseguiu fazer os gols que o time mais precisava. Acho o PSG favorito sim aqui nesse confronto das semifinais contra o Borussia Dortmund. Eu acho que o PSG tem um ataque e uma defesa melhor, enquanto eu acho que o Borussia tem nomes mais interessantes na parte principalmente de meio campo. Eu acho que eles têm bons jogadores ali, muito interessantes, como o Brandt, como o Royce, como o Sabitzer, que são jogadores que eu gosto muito. Porém, apesar de ter nomes melhores na defesa, como o Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernandes, o PSG vai ter que melhorar muito a defesa para o próximo jogo e não vai poder ser igual foi contra o Barça, porque se der aquelas mesmas falhas que deu contra o Barcelona, o Borussia Dortmund não vai desperdiçar. Eles já mostraram que eles têm total capacidade de aproveitar as oportunidades que eles têm para fazer gols. E dito isso, eu acho que o PSG tem que tomar muito cuidado na parte da defesa e precisa aí ajustar algumas coisas para conseguir segurar esse ataque do Borussia, que vem se mostrando aí ser muito forte no campeonato. Acho que pode dar zebra sim, acho que o Borussia pode se classificar, mas eu ainda aposto as minhas fichas no PSG. E, inclusive eu já falo aqui, tá, que são 2 jogos totalmente diferentes do que foram na fase de grupos. Lá o PSG ganhou no jogo de ida lá na França de 2-0, depois chegou no jogo de volta ali na Alemanha, foi um empate de 1-1, que inclusive classificou o PSG mesmo assim, mas aqui é um jogo totalmente diferente, é outra parada. Então aqui eu acho que é outro jogo. Aqueles jogos, o que foi de falha ali dos times e de méritos, não vai acontecer aqui. São 2 times totalmente diferentes na parte da mentalidade, na parte de jogar em campo. O PSG se acertou e arrumou muita coisa que estava ruim naquela época. E o Borussia evoluiu muita coisa que estava bem naquela época e conseguiu melhorar e potencializar isso muito mais aqui.
Então vai ser outro jogo e eu acho que vai ser um baita jogão, tá? Mas eu acho que o ataque do PSG tem algo que o ataque do Atlético de Madrid não tinha e que pode ser um fator de desequilíbrio aí no confronto, que são jogadores que trabalham muito na jogada individual. Inclusive o PSG é um time montado, focado em fazer a bola chegar nos seus atacantes e quebrar a defesa adversária com jogadas individuais de drible ou de velocidade. E eu acho que a defesa do Borussia não é tão forte assim, ela é bem frágil contra esse tipo de ataque. Então eu acho que assim, o Mbappé, o Dembélé ali, nas jogadas individuais de efeito, tendo liberdade para driblar, para apostar no contra-ataque de velocidade, pode ser uma baita opção para o PSG conseguir aí quebrar essa defesa do Borussia Dortmund e marcar os seus gols, até porque o Borussia aí, num saldo geral, tomou 4 gols do Atlético de Madrid. Não é uma defesa que vem se mostrando ser super sólida e super segura. É uma defesa que toma muitos gols, a gente precisa comentar isso, enquanto o PSG tem um baita ataque e vai querer explorar aí esses erros defensivos que a defesa do Borussia mostra aí no campeonato inteiro. Inclusive, eu acho que aqui vai ser um jogo tão equilibrado e de muitos gols, inclusive, e eu acho que o fator decidir em casa, o fator casa, não vai agregar em nada aqui nesse confronto. Eu acho que assim, o PSG deu sorte, vai decidir na França, mas ambos os times mostraram aqui que se joga em casa ou não, eles são fortes. O PSG, inclusive, perdeu em casa e ganhou no jogo da volta lá na Espanha. O Borussia tem o fator casa aí, vem ganhando seus jogos em casa, mas é um time que vem mostrando que vai buscar o placar, buscar o resultado fora de casa também. Então, assim, eu acho que o Borussia deu um pouco de azar de não decidir em casa, mas mesmo que o Borussia perca na Alemanha, eu acho que eles têm total capacidade de buscar o resultado na França. E mesmo que o PSG ali perca ali no jogo de ida, já chegar na França vai ter chance de ganhar, mas também tem chance de ganhar o jogo de ida para jogar em casa só precisando de um empate. Dito tudo isso, eu acho que o PSG avança, vai chegar na sua segunda final na história do clube, o que é um baita feito, tá? E vai tentar aí conquistar essa Champions inédita no final aí, na última temporada de Mbappé, que sinceramente depois dessa baita temporada do PSG, será que ele não vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha e talvez mudar de ideia e decidir ficar? Mas isso eu deixo para comentar em outro vídeo. Agora vamos pro confronto que realmente importa, o confronto que vai balançar o mundo do futebol, que todo mundo está esperando para assistir. Simplesmente um confronto que tem 20 Champions League em campo. Estou falando de Real Madrid e Bayern de Munique. O Bayern fez o que eu imaginei e falei lá no meu último vídeo, que é tratar esse jogo como o jogo da vida. Afinal, agora mais do que nunca a Champions League é tudo que o Bayern de Munique tem. O Bayern de Munique já não tem mais chance de ser campeão alemão. O Bayer Leverkusen já cravou o título aí no último fim de semana. Então o Bayern só tem a Champions League, por isso jogou ali como se fosse tudo, deu tudo de si, mais de 100%, e conseguiu aí a classificação em cima do Arsenal, que, cara, eu não sei explicar o quanto o Arsenal consegue pipocar nesses jogos. Inclusive, o melhor Arsenal dos últimos 10 anos não conseguiu eliminar o pior Bayern de Munique dos últimos 10 anos. Mas sinceramente também o Bayern não foi só camisa, ele foi melhor em vários momentos do jogo, inclusive saiu atrás do placar no jogo de ida lá na Inglaterra, buscou a virada e tomou o empate depois no finalzinho, mas era inclusive para ter saído, ou pelo menos deveria ter saído com a vantagem, porque era para ter um pênalti depois de um lance bizarro, que o jogador do Arsenal toca a mão na bola ali dentro da área e o juiz simplesmente não marca o pênalti, alegando que ele não iria marcar um pênalti num lance infantil desse numa quarta de final da Champions League. O que eu acho um péssimo argumento para roubar para o Arsenal. Se o cara tá jogando uma quarta de finais de Champions League e não sabe uma regra básica do futebol, ele no mínimo tinha que ter sofrido esse pênalti para aprender com os seus erros, que não se deve colocar a mãozona na bola dentro da área. O Bayern conseguiu inclusive não ser vazado no jogo de volta na Alemanha, fez apenas um golzinho, mas fez gol, se classificou e passou. O mais importante era isso, era se classificar, era ganhar. Porque o futebol, principalmente na Champions League, o campeonato mata-mata é isso. Não é jogar bem, não é ser o time que jogou melhor em campo. É sofrer menos gols e fazer mais gols do seu adversário, dando uma de casa grande aqui, falando óbvio. O Bayern foi, fez o arroz e feijão, ganhou o seu jogo e simplesmente está classificado, mostrando que o Bayern não está nessa Champions League de brincadeira, vai dar 110% aqui, vai chegar para o confronto do Real Madrid, tratando mais ainda como o jogo da vida do que tratou ali contra o Arsenal, e é um time que vem focado para ser campeão. E a camisa pesa, o Bayern na Alemanha é um time complicado, mesmo nessa Champions League vem se mostrando ser um time muito forte jogando em casa. Então assim, o Real Madrid obviamente não está subestimando o Bayern como muita gente está subestimando. Só que pro azar do Bayern dessa vez, não é qualquer time que tá vindo do outro lado.
não é um time sem camisa, não é um time tradição que pipoca em jogos grandes. A gente está falando inclusive de um time que não sente a pressão em jogos grandes. Estamos falando do Real Madrid, que eliminou o Manchester City de Pep Guardiola. E eu falei no meu vídeo das quartas de finais que eu achava que o detalhe que ia mudar esse jogo, que ia decidir quem ia passar, era a defesa, e na minha opinião o que decidiu a classificação do Real Madrid foi a parte da defesa. E é isso, meus amigos, pra mim o City vacilou muito na parte defensiva no confronto. O City teve tudo o que ele mais precisava, que foi abrir o placar cedo. Com simplesmente 2 minutos de jogo, o Manchester City conseguiu abrir o placar com o gol do Bernardo Silva e simplesmente sair na vantagem ali no confronto. Mas eles também conseguiram a proeza de tomar a virada em simplesmente 2 minutos, porque aos 12 minutos sai um gol contra do Manchester City que bota o Real no empate do jogo, e aos 14 minutos o Rodrigo vai lá e faz o gol que bota o Real Madrid na frente do placar. Mas aí o jogo vai sendo equilibrado, com o Manchester City inclusive atacando muito mais, pressionando mais o Real Madrid, e deu certo. Aos 66 minutos o Manchester City conseguiu fazer um gol e empatar o placar, e aos 71 minutos o Manchester City voltou a ter a vantagem no placar. Um jogo de 2 viradas e o Manchester City conseguiu voltar a ficar na frente do placar. Lá na Espanha faltava 20 minutos para acabar o jogo e era uma baita vantagem para o Manchester City. E o que o Manchester City fez? Simplesmente tomou um empate nem 10 minutos depois. Tomou o empate, ficou 3-3 o confronto e o jogo se encerrou assim. E assim, aparentemente até ali parecia um baita resultado para o Manchester City. Afinal, eles tinham empatado fora de casa lá na Espanha contra o Real Madrid e decidiriam o jogo em casa, onde o Manchester City é praticamente imbatível. É muito difícil ganhar dos caras lá. Não à toa eu falei no meu vídeo que assim, pro Real Madrid eles se complicariam bastante se eles não conseguissem ganhar o jogo na Espanha. Isso inclusive aconteceu temporada passada e lá na Inglaterra o Real Madrid não tinha aguentado. Mas meus amigos, isso aqui é Champions League e do outro lado era o Real Madrid. E pro Real Madrid não tem essa de jogar fora, de jogar em casa. O Real Madrid entra e joga para ganhar todos os seus jogos. E foi o que fez contra o Manchester City. Quando eu digo entra para ganhar, não é entrar para golear, para fazer 3, 4, 5-0, não. É entrar para ganhar o seu jogo independente de como for. Não à toa, aos 12 minutos o Real Madrid conseguiu sair na frente do placar no jogo. Conseguiu aí lá na Inglaterra abrir o placar contra o Manchester City. E para muitos, depois do gol, o Real Madrid deixou de jogar, se retrancou, recuou a sua defesa para deixar de jogar, deixar o Manchester City jogar. Mas assim, eu vou dar uma baita passada de pano aqui pro Real Madrid, porque na minha opinião o Real Madrid fez totalmente certo. Você tá jogando contra o Manchester City lá na Inglaterra com aquele baita time, a baita força que os caras têm em casa e conseguem abrir o placar e ter a vantagem no agregado. O que você faz? Você segura o resultado. Principalmente quando você tem caras como o Vini e o Rodrigo para explorar o contra-ataque. Com um time como o Manchester City, que vem sofrendo muitos gols e vai subir que nem um retardado para cima, você se defende e tenta ir na jogada de contra-ataque matar o jogo. Foi o que o Real Madrid tentou fazer e deu certo, pelo menos até o Manchester City empatar o jogo. Óbvio, o Walker inclusive anulou muito bem o Vinícius Júnior no jogo, que praticamente não apareceu no jogo de volta, mas foi bem no jogo de ida. Mas assim, algumas pessoas dizem que o Real Madrid não mereceu a classificação por conta de ter se retrancado. Mas vamos ser sinceros, um time que enfrenta o Manchester City fora de casa, abre o placar e tem a coragem de se retrancar, de se jogar na defensiva contra o Manchester City de Pep Guardiola e consegue se segurar, consegue manter o resultado que queria, que era pelo menos levar para a prorrogação. Tem um time que merece mais a classificação do que um time doido de fazer uma estratégia dessa? O Real Madrid, inclusive, apesar de ter tomado o gol de empate, a defesa do Real foi praticamente impecável nesse jogo. Não à toa, o Real Madrid tomou 33 finalizações durante o jogo. Números muito altos, e o Manchester City conseguiu fazer apenas um gol. Méritos também pro Lunin, que fez baita defesas, e pro Rudiger, que praticamente anulou o ataque inteiro do Manchester City. O Rudiger só errou em um momento do jogo, que por coincidência, e eu não acho que foi coincidência, foi o lance em que o Manchester City fez o gol. De resto, o Rudiger fez uma partida impecável, anulando e cortando todos os lances de ataque do Manchester City, praticamente impedindo que eles conseguissem ali fazer mais gols e se classificar. Baita partida do zagueirão do Real Madrid, que foi muito importante nessa classificação. Mas aí o Real Madrid conseguiu segurar o resultado, levou para a prorrogação e levou para os pênaltis, aonde deu pior para o Manchester City.
E na minha opinião, ao meu ver, o Guardiola errou aqui, tá? Eu acho que ele errou por ter tirado o Haaland e De Bruyne de campo. Você vai me dizer que o Haaland foi apagado dos 2 jogos e eu concordo com você. Eu acho que foi as piores partidas que eu já vi do Haaland no Manchester City, inclusive. Ele jogou muito mal, ele foi praticamente anulado pela defesa do Real Madrid. Mas, cara, você sabendo que o jogo tá indo para uma disputa de pênaltis, porque o jogo já tava indo para prorrogação, e você simplesmente tira os seus 2 melhores batedores. Ele poderia ter simplesmente tirado só o Haaland de campo e deixado o De Bruyne, ou tirado o De Bruyne e deixado o Haaland, mas tirar os seus 2 melhores batedores, vendo o jogo caminhando para uma disputa de pênaltis, eu achei muito erro do Guardiola. Inclusive, mesmo o Haaland jogando mal, podia ter deixado ele lá, o Manchester City atacando, às vezes sobrava um golzinho ali meio na sorte para ele, ou chegava nos pênaltis, você tinha um baita jogador. E o De Bruyne, você vai me dizer que ele tá cansado, tava quebrado, mas, cara, o Real Madrid praticamente não tava atacando. Os jogadores de ataque, de meio campo do Manchester City nem iam precisar ficar voltando para marcar. Então, assim, podia ter deixado o De Bruyne o resto do jogo lá na frente, só para ele ficar lá se segurando e jogando só ali na parte do ataque, para chegar nos pênaltis e ele só cobrar os pênaltis, porque é um dos melhores batedores de pênaltis do Manchester City. Então, assim, para mim o Guardiola errou demais em tirar os 2 melhores cobradores de pênaltis do time. Mas agora falando do confronto das semifinais, Bayern e Real Madrid. Bom, se você pegar o meu vídeo onde eu fiz a minha tier list dos campeonatos da Champions League, onde eu falava os favoritos, quem eu achava que ia longe, quem eu achava que não ia ir bem, eu coloquei o Bayern e o Real Madrid na lista de favoritos. Mas eu deixei bem claro lá que eu colocava o Bayern na frente do Real Madrid e achava que o Bayern seria o time mais forte, o grande campeão aí. Eu apostava bastante as minhas fichas no Bayern, mas eu vou ser bem sincero, infelizmente hoje eu não consigo enxergar mais o Bayern eliminando o Real Madrid aqui. E eu acho que o Real Madrid é sim favorito nesse confronto. E na minha humilde opinião, o Real Madrid hoje é superior ao Bayern em praticamente tudo. A zaga do Real eu acho bem superior. Em questão de nomes, o Bayern tem boas opções, mas o que eles vêm mostrando defensivamente no campeonato aí, ambos em seus campeonatos, a defesa do Real se mostra muito melhor e superior que a do Bayern, que não vem bem. O meio-campo eu acho bem equilibrado, principalmente porque o Bayern tem excelentes volantes, como o Kimmich e tudo mais. Mas eu ainda acho o Real Madrid um pouco superior, porque tem um baita meio-campo também, com Valverde, Modric, Kroos, Bellingham. E no ataque, eu acho que o Bayern só tem o Harry Kane. Mas assim, você comparar um ataque que tem só o Harry Kane de bom, com o ataque do Real Madrid, que tem Vini Júnior, Rodrigo, você olha pro banco dos caras, tem o Brahim Dias, tem o Arda Güler, eu acho que assim, é outro nível pro Real Madrid, saca? E assim, na minha humilde opinião, eu acho que a defesa do Bayern não vai aguentar o ataque do Real Madrid. Eu não vejo jogadores da defesa do Bayern conseguindo parar Vini e Rodrigo na jogada de velocidade, conseguindo parar o Bellingham e tudo mais. São zagueiros que têm nome e que, em teoria, já se mostraram com capacidade para isso no passado. Mas na temporada atual, nenhum dos zagueiros do Bayern vem se mostrando conseguir parar jogadores como o Vinícius Júnior ou como o Rodrigo. E assim, tem o Harry Kane ali, que é um baita atacante, pode aprontar para cima do Real Madrid sim, é um cara que pode fazer um golzinho ali sim. Mas assim, tem o Kimmich também, que é um cara que não só pode ajudar na criação, na armação, dar um passe diferenciado, fazer um gol de fora da área, como tem também a marcação, pode ajudar a defesa a tentar anular no meio de campo do Real Madrid e fazer a bola não chegar no Vini e no Rodrigo. Tem o Musiala, que é um bom jogador, é um bom armador, é um cara aí que tá evoluindo no futebol. Mas assim, com todo respeito, o trabalho da defesa do Real Madrid é muito mais simples do que a do Bayern aqui nesse jogo. A defesa do Bayern tem que parar caras como Bellingham, como Modric, como Vini Júnior, como Rodrigo. Tem o Brahim Dias e o Arda Güler no banco, como eu falei, que são bons jogadores. Enquanto assim, na parte do Real Madrid, tem só o Harry Kane ali que realmente pode dar um trabalho. E o Musiala, de fora da área eles têm que ficar um pouco esperto com o Kimmich e tudo mais, mas de atacante mesmo só tem o Harry Kane para eles se preocuparem de verdade. Porque com todo respeito, mas assim, o Real Madrid conseguiu parar o ataque do Manchester City, que tem Doku, Grealish, tem o Julian Álvares, tem o Phil Foden, tem o Haaland, tem o De Bruyne, que é um baita ataque, um meio campo que cria muito. Conseguiu parar o ataque desses caras. Com todo respeito, é um trabalho muito fácil para só o Harry Kane, que tem do lado 2 jogadores mais fracos, que é o Sané e o Gnabry, tem o Coman ali, que são jogadores mais frágeis. Então, assim, apesar de ter o Harry Kane, que é um jogador que, acho que, se eu não me engano, o jogador com mais números aí de participações de gols na temporada, vem fazendo gol todo jogo, dando assistência pra caramba, mas eu acho que ainda assim, parar só o Harry Kane, tendo caras mais fracos do lado dele,
é uma missão muito mais fácil do que o Bayern de Munique, que vai ter que parar 3, 4 craques que o Real Madrid tem ali na parte ofensiva. Fora que aqui, diferente do que eu falei do PSG e Borussia, eu acho que o fator casa vai pesar muito na decisão. O Real Madrid decide o jogo na Espanha e assim, o Real Madrid na Espanha já é forte. E em noite de Champions League, decidindo o jogo em casa, o Real Madrid é um bagulho absurdo. A gente viu isso na Champions League 2022, que o Real Madrid, assim, em casa era outra coisa. Era um time de anime que revertia todos os placares possíveis. Então eu acho que o Bayern precisa fazer o placar em casa. E eu acho que só 1-0 pro Bayern ainda é pouco, tá? Se o Bayern quiser ter chance de chegar vivo na próxima fase, na próximo jogo, no jogo de volta, precisa no mínimo fazer 2 gols de vantagem aí no jogo de ida em casa, para chegar na Espanha podendo tomar um empate. Porque assim, cara, é uma missão bem complicada ganhar do Real Madrid fora, é um baita ataque. Então assim, no mínimo 2-0. Se o Bayern fizer só 1-0 jogando em casa, eu acho que o Real Madrid tem total capacidade de reverter. E se o Bayern empatar ou perder jogando na Alemanha, cara, na Espanha o Bayern não reverte o resultado. Eu apostaria todas as minhas fichas que se o Bayern empatar ou perder jogando em casa, na Espanha o Bayern não consegue uma remontada. Enquanto o Real Madrid, assim, se perder de 2, 3, 10-0 no jogo de ida, jogando em casa, numa semifinal de Champions League, tem total capacidade de reverter o placar. Então, assim, o Bayern tem que se entregar 200 vezes mais do que se entregou contra o Arsenal aqui, se quiser ter chance de passar do Real Madrid, e precisa fazer um baita resultado em casa, tá? 1-0 não adianta, 1 gol de vantagem não adianta. No mínimo 2 gols de vantagem se o Bayern quiser ter chance de sair vivo do jogo de casa para poder chegar tendo esperança de classificação nos jogos de volta. Acho sim que o Real Madrid tá melhor, acho que o Real Madrid vai se classificar e o Bayern vai cair, infelizmente, apesar de eu estar errado, de eu ter cravado o Bayern como campeão aqui, eu acho que o Real Madrid vai passar sim, mas também não vou jogar o clube bávaro pra merda, tá? A gente tá falando do Bayern de Munique e Champions League, é o terceiro maior campeão, junto com o Liverpool, atrás apenas do próprio Real Madrid e do Milan. Então assim, é um time com a camisa pesadíssima, um time com muita tradição, um time que tá jogando um futebol na Champions League principalmente para brigar ali, para tentar se classificar. É um time que, inclusive, na minha opinião, é melhor montado para o mata-mata do que para pontos corridos. Já perdeu o campeonato alemão, então só tem esse jogo, vai se entregar aqui, porque é o jogo da vida, é o jogo mais importante da temporada para o Bayern. Vai precisar passar se quiser sonhar em ganhar alguma coisa essa temporada, porque Copa da Alemanha e Bundesliga já foi. Então agora os caras têm que dar a vida no campeonato mais difícil que tem. E agora eles pegam o Real Madrid, que é um baita time, mas não dá para se subestimar o Bayern. Subestimaram muito contra o Arsenal e eles passaram. Quando perdeu o jogo de ida contra a Lazio, eles foram no jogo de volta sendo subestimados e conseguiram a classificação ali, jogando muito bem. Então, assim, não dá para jogar o Bayern pra bosta. Eu acho que o Real Madrid se classifica. Eu acho que, assim, 1-0 jogando em casa é um placar ainda muito arriscado pro Bayern, mas isso não é jogar o Bayern pra bosta, é apenas acreditar no que é o Real Madrid, porque a gente sabe o que é Real Madrid. Mas, assim, o Bayern tá vivo, tá? Não é tão desequilibrado quanto parece, na minha opinião. Não é um jogo que eu acho que o Real Madrid vai golear de 4-0 os 2 jogos. Eu acho que vai ser ali meio equilibrado, sim, mas eu acho que o Real Madrid é um pouco superior e eu acho que o Real Madrid vai se classificar. Então sim, eu acho que a final da Champions League vai ser Real Madrid e PSG, mas obviamente eu vou esperar chegar o confronto de verdade da final para comentar aqui no canal quem eu acho que vai ser o grande campeão da Champions League. Mas e você, quem você acha que vai chegar na grande final da Champions League? Quem você acha que vão passar nos confrontos da semifinal? Acha que a gente vai ter o Mbappé enfrentando o Real Madrid, seu futuro time, no seu último jogo praticamente pelo PSG? Acha que a gente vai ter um grande clássico da Alemanha aí na final novamente, igual em 2013, entre Bayern e Borussia? Acha que a gente vai ter uma reedição da final de 2020 com o PSG e Bayern, podendo ser inclusive uma vingança do PSG? Ou acha que vai ser Real Madrid, Borussia Dortmund aí, vai ser o jogo mais subestimado, mas vai ser o jogo da final? Comenta aí, porque eu quero saber a sua opinião também. E no final eu preciso agradecer, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força aqui pra gente. Muito obrigado por ter assistido até o final, eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo, tamo junto!